Por 44 dias, 4 adolescentes mantiveram uma garota de 17 anos em cativeiro em Tóquio. Os pais do principal suspeito moravam na mesma casa. A vítima morreu em 4 de janeiro de 1989. Junko Furuta tinha 17 anos e morava em Misato, na prefeitura de Saitama. Ela estudava no 2º ano do ensino médio e trabalhava meio período em uma fábrica local. Era considerada uma aluna responsável e tranquila. Na noite de 25 de novembro de 1988, Junko pedalava para casa depois do turno na fábrica. O trajeto era curto e ela havia feito esse caminho dezenas de vezes. Hiroshi Miyano tinha 18 anos e era conhecido na região por envolvimento com gangues locais. Ele havia observado Junko por semanas. Naquela noite, ele estava posicionado na rota que ela usava para voltar para casa. Um dos cúmplices de Miyano derrubou a bicicleta de Junko enquanto ela passava. Miyano se aproximou fingindo ajudá-la. Em minutos, ela foi levada à força. Nenhuma testemunha registrou o ocorrido. Naquela mesma noite, a família de Junko começou a esperar. Ela nunca havia chegado tarde sem avisar. Quando a meia-noite passou, o pai ligou para a fábrica. Ninguém sabia onde ela estava. A família registrou o desaparecimento na delegacia local, em 26 de novembro. A polícia classificou o caso como fuga voluntária de adolescente. Era um enquadramento comum para jovens desaparecidos no Japão dos anos 1980. Enquanto a polícia arquivava o boletim de ocorrência, Junko estava a menos de 30 quilômetros de distância, em um bairro de Adachi, em Tóquio. Como um crime tão prolongado pôde acontecer sem que nenhum adulto tomasse qualquer atitude? A casa da família Minato ficava no bairro de Ayase, no distrito de Adachi, em Tóquio. Era uma residência comum, de 2 andares, em uma rua residencial de classe trabalhadora. Shinji Minato tinha 16 anos e morava ali com os pais. Na noite de 25 de novembro de 1988, Miyano levou Junko à força para o quarto de Shinji Minato, no 2º andar da casa. Junko foi confinada naquele cômodo. A porta ficava trancada por fora. Nobuharu e Ryuko Minato perceberam a presença de Junko na casa no dia seguinte. Os pais confrontaram Shinji. Miyano interveio pessoalmente na conversa. Miyano disse aos pais de Shinji que Junko era uma devedora de um grupo Yakuza. Ele afirmou que qualquer intervenção deles teria consequências graves para a família inteira. Nobuharu e Ryuko não chamaram a polícia. Os pais Minato passaram a conviver com o cativeiro de Junko dentro de sua própria casa. Eles serviam refeições e continuavam sua rotina diária. Nenhum deles avisou vizinhos ou autoridades nas semanas seguintes. Aproximadamente uma semana após o sequestro, Miyano forçou Junko a telefonar para sua família. Ela disse que havia fugido de casa com um namorado e que estava bem. A ligação durou poucos minutos. A família de Junko acreditou na ligação. Para os pais, a filha havia saído voluntariamente. A investigação do desaparecimento não avançou. A polícia não tinha motivo imediato para tratar o caso como crime. Dentro da casa, Miyano estabeleceu regras para o cativeiro de Junko. Ela não podia usar o banheiro sem autorização, não podia comer sem permissão, não podia dormir em momentos determinados por ele. Joe Ogura e Yasushi Watanabe frequentavam a casa regularmente nas primeiras semanas. Os 4 agressores se revezavam. A casa de Ayase se tornou um ponto de encontro diário para o grupo. Miyano proibiu Junko de usar seu próprio nome. Ele e os cúmplices se referiam a ela por termos depreciativos. O objetivo declarado era que ela esquecesse quem era. Junko havia trabalhado em uma fábrica local e era descrita por colegas como disciplinada e educada. Professores da escola Yashu Minami confirmaram que ela tinha bom desempenho acadêmico. Em menos de 2 semanas de cativeiro, ela havia perdido acesso a qualquer contato com esse mundo. Ao final das primeiras 2 semanas, a violência física havia escalado de forma sistemática. Miyano e os cúmplices não agiam por impulso isolado. Os ataques seguiam uma rotina. Isso, investigadores concluiriam anos depois, era parte de um padrão deliberado de controle. A partir da 3ª semana de dezembro de 1988, Miyano começou a trazer outros homens para a casa dos Minato. Ao longo das semanas seguintes, mais de 100 pessoas participaram dos abusos contra Junko. Os homens trazidos por Miyano incluíam membros de gangues juvenis de Adachi e bairros vizinhos.
Miyano cobrava dos visitantes pelo acesso a Junko. Em meados de dezembro, Junko tentou escapar pela primeira vez. Ela conseguiu chegar à escada do segundo andar antes de ser interceptada por Miyano. Após a tentativa de fuga, Miyano ordenou que Junko fosse espancada por todos os presentes na casa naquele dia. As punições físicas passaram a ser aplicadas de forma coletiva. Junko tentou escapar uma segunda vez, aproximadamente na última semana de dezembro. Ela conseguiu acessar um telefone fixo na sala da casa e discou para a polícia. A ligação foi interrompida antes que Junko conseguisse transmitir informações suficientes. Ogura entrou na sala e desligou o telefone. A punição que se seguiu durou várias horas. No início de janeiro de 1989, vizinhos da casa Minato relataram ter ouvido barulhos vindos do segundo andar em horários noturnos. Nenhum deles chamou a polícia. Conhecidos de Miyano que frequentaram a casa durante o cativeiro disseram, anos depois, que Junko era claramente incapaz de se mover sem auxílio nos últimos dias. Suas lesões eram visíveis. Em 3 de janeiro de 1989, Miyano e Ogura apostaram uma partida de mahjong. Junko foi usada como objeto de aposta. Ela perdeu. Na noite de 3 para 4 de janeiro, o estado de Junko se deteriorou de forma aguda. Miyano e os outros perceberam que ela podia morrer. Em vez de buscar ajuda médica, continuaram. Junko Furtata morreu na casa dos Minato em 4 de janeiro de 1989. Ela tinha 17 anos. O cativeiro havia durado 44 dias. Após a morte, Miyano e os cúmplices colocaram o corpo de Junko dentro de um tambor de 55 litros. Encheram o tambor com concreto. Depois o descartaram em um terreno de obras em Koto, Tóquio. Em março de 1989, a polícia de Tóquio investiga um roubo de carro no distrito de Adachi. Durante o interrogatório de Hiroshi Miyano por esse crime, ele menciona um detalhe que os investigadores não esperavam ouvir. Miyano revela a localização do corpo de Junko. O tambor de concreto é encontrado em um terreno de construção. Em março de 1989, a polícia de Tóquio investiga um roubo de carro no distrito de Adachi. Durante o interrogatório de Hiroshi Miyano por esse crime, ele menciona um detalhe que os investigadores não esperavam ouvir. Miyano revela a localização do corpo de Junko. O tambor de concreto é encontrado em um terreno de construção no bairro de Kouto, em Tóquio. Junko estava desaparecida há quase 3 meses. Seus pais ainda aguardavam notícias. A autópsia é conduzida pelo Instituto Médico Legal de Tóquio. O laudo documenta fraturas em múltiplos ossos, queimaduras extensas e danos internos compatíveis com 44 dias de violência sistemática. Os peritos registram mais de 40 lesões distintas. Miyano, Ogura, Shinji Minato e Watanabe são presos em março de 1989. A imprensa japonesa publica os detalhes do caso. Quando a identidade dos pais Minato é divulgada, o Japão descobre que 2 adultos viveram com Junko em cativeiro por semanas e não acionaram as autoridades. Nobuharu e Ryuko Minato são indiciados por cumplicidade. A revelação provoca reação imediata na sociedade japonesa. Cartas chegam à imprensa questionando como vizinhos, conhecidos e 2 adultos dentro da própria casa ignoraram o que acontecia. O julgamento começa em 1990. Miyano, Ogura, Shinji Minato e Watanabe são processados como menores de idade, pois todos tinham menos de 20 anos na época dos crimes. A legislação japonesa de proteção a menores limita as penas aplicáveis ao caso. A sentença é anunciada em 1990. Miyano recebe 20 anos. Ogura recebe 8 anos. Shinji Minato recebe 5 a 9 anos. Watanabe recebe 5 a 7 anos. A família de Junko e a opinião pública reagem com indignação. Ao longo dos anos 1990 e 2000, os condenados cumprem suas penas e são libertados.
Ogura é preso novamente em 1999 por agredir um homem. Casos de reincidência alimentam um debate nacional sobre a eficácia do sistema penal japonês para crimes cometidos por menores. O caso Junko Furto permanece como referência no debate sobre reforma da lei penal japonesa. O governo revisou parcialmente a legislação de menores em 2000 e novamente em 2007. Críticos argumentam que as mudanças foram insuficientes. O nome de Junko é citado em cada nova proposta de reforma até hoje. Se dezenas de pessoas sabiam e ninguém agiu, o que isso revela sobre uma sociedade que valoriza a não interferência acima da vida humana? E quantas Junkos ainda sofrem em silêncio enquanto vizinhos fingem não ouvir? Se esse caso precisa ser lembrado, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos.